Muito boa tarde, calorosa tarde a todos. Eu fico muito honrado em poder presidir este painel que trata sobre o Pilar 2, nesse brilhante Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, devidamente regido de forma maestra pelo professor Luiz Carlos Schweire, pelo professor Marisa, a quem eu agradeço imensamente o convite que me foi formulado. É muita honra para o nosso escritório, até como representante também da OAB Nacional, estar aqui. Prazer imenso, muito obrigado pela gentileza. O nosso painel hoje trata sobre o Pilar 2, que diz respeito a uma tributação mínima proposta, para grupos econômicos, diante de uma diretiva da OCDE, e consta hoje com exímios palestrantes de conhecimento raro e extrema competência no assunto. Temos aqui dois palestrantes estrangeiros, o professor Gutmann, o professor Andrés, da Espanha, o professor da França, que vem nos brindar junto ao lado dos demais colegas que estão aqui. A mim cumpre aqui fazer uma pequena apresentação daqueles que vão hoje debater esse tema junto a todos nesse salão, e nós teremos, num overview, uma primeira menção, uma primeira fala da professora Cláudia Lúcia Pimentel Martins da Silva, que é subsecretária de Tributação e Contencioso da Receita Federal e mestra pelo IBDT. Logo após, falará, a professora Cláudia vai fazer um tratado, um panorama geral da implementação do Pilar 2 no Brasil. Logo depois teremos uma manifestação do professor Andrés Baez Moreno, que é pesquisador sênior no Instituto Max Planck de Direito Tributário e Finanças Públicas e é pós-doutor pela Universidade Carlos III de Madrid. O professor André Baez vai abordar nesse painel a conformidade contábil fiscal à luz do Pilar 2. São esses os pontos que ele trará para o nosso debate. Num terceiro momento, o professor Ricardo André Galende Júnior, que é advogado, doutor pela Universidade de Colônia, com tese sobre o Pilar 2, específica a respeito do tema, e que recebeu o prêmio de melhor tese em Direito Tributário na Europa em 2024. E, claro, teve uma menção honrosa também em 2024 pela IFA. E isso faz, obviamente, claro, trazer aqui os debates na qual Sua Excelência vai abordar o QDMTT, o Imposto Mínimo Doméstico, a respeito dessas questões, em confrontação a toda a exposição já vinculada ao Pilar 2. Num quarto momento, bienvenue, professor, en français non c'est très bon, au Brasil, notre professor Daniel Gutmann, que é advogado, é professor de Direito Fiscal na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, tradicional universidade francesa e referência no mundo para todos os estudos, não só de direito tributário, mas também do direito de modo geral. O professor Gutmann vai abordar a questão dos benefícios colaterais no contexto do Pilar 2. Por último, aqui ao meu lado direito, a doutora Soraya Steffens, que é diretora executiva da área de preços e transferências da Ernst Young Brasil, é mestra em Direito Tributário Internacional pelo IBDT, e a nossa querida Soraya vai tratar de uma visão um pouco mais prática dos desafios enfrentados pelas empresas brasileiras dentro deste contexto do Pilar 2. E ao meu lado, comandando aqui com minha ajuda, sem dúvida, sendo aqui a pessoa importantíssima desse painel, a professora Belisa Ferreira Liotti, que é advogada, é contadora,
doutorando, é pesquisador e professor assistente de Direito Tributário Internacional na Universidade de Economia e de Negócios de Viena, na Áustria. Eu passo desde logo a palavra a Belisa. Quero mais uma vez agradecer a todos aqui, desejando um excelente painel e que nós tenhamos proficuosos debates sobre o Pilar 2, que traz essas novidades em comparação ao que já na Europa conversávamos, né, Belisa? Que já vem sendo implementado e que aqui no Brasil possa também augurar sucesso. Muito obrigado a todos mais uma vez. Eu volto mais ao final para me despedir de todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alessandro. Boa tarde a todos. É uma honra imensa estar aqui com vocês hoje, palestrando e, na verdade, moderando este painel ao lado de profissionais e professores excelentes, não só no tema, mas em direito tributário. E também para falar sobre um tema que é extremamente interessante e que vem ganhando relevância no cenário global e, mais recentemente, aqui no Brasil. Então, eu não vou me alongar muito, porque eu acho que estamos todos ansiosos e curiosos para ouvir sobre o Pilar 2, e eu digo isso também porque, pela quantidade de vezes que o termo Pilar 2 surgiu aqui durante o Congresso, tanto ontem quanto hoje. Então, para começar já o nosso painel aqui, eu gostaria de convidar a doutora Cláudia Pimentel a nos oferecer um breve panorama sobre o Pilar 2 e sobretudo, qual a posição do Brasil nos debates internacionais sobre o tema e também sobre uma possível adoção das medidas do Pilar 2 num futuro próximo, provavelmente, aqui no Brasil. Então, doutora Cláudia, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Boa tarde, aqui queria cumprimentar os integrantes desse painel aqui à mesa. E, claro, não deixar de agradecer ao IBDT, na pessoa do professor Chueri, professor Luiz Flávio, pelo convite para participar desse evento aqui e tratar desse tema do Pilar 2. Eu fico contente, né, que o professor Chueri me poupou das mesas de preço-transferência, né, dessa complexidade nas discussões dos painéis anteriores, mas o Pilar 2 também, quem conhece profundamente sabe que não é um tema simples, né? Aliás, todos esses temas de tributação internacional que você envolve uma discussão com praticamente 150 países, sempre você acaba introduzindo complexidades na sua aplicação, porque aquele acordo ele precisa, de certa forma, acomodar ou dar conforto a todos aqueles países envolvidos, né? Então, quem conhece, apesar do tema do Pilar 2, ele tem uma ideia que denota uma certa simplificação, mas aqui, se os outros palestrantes forem entrar exatamente na aplicação, realmente não são regras tão simples de serem aplicadas. Eu vou dar, então, um contexto mundial e falar um pouquinho do contexto do Brasil, né? O Pilar 2, ele não é mais uma discussão acadêmica, uma discussão teórica. O Pilar 2, ele é real. Nós já podemos ver, de acordo com dados da OCDE, que 37 jurisdições já adotaram, né, e jurisdições relevantes, né? União Europeia, né, os países têm a diretiva da União Europeia, nós temos o Canadá, Japão, Coreia, e a perspectiva é que, para 2025, mais 20 jurisdições elas adotem, né? Então, é um contexto que realmente está sendo introduzido, está sendo aplicado e certamente já estão impactando as empresas brasileiras. Nós temos que 60% dos grupos multinacionais hoje, eles já são impactados, isso em 2024, e a perspectiva é que esse número, esse percentual, ele aumente para 90% em 2025. Isso principalmente com a introdução da regra UTPR, que é uma regra que, ela, de certa forma, ela captura lucros subtributados, né, em determinados países que não implementaram as regras do Pilar 2.
O que nós temos também de estimativas em termos mundial é que houve uma redução de lucros que eram subtributados em 80%, tá? Aqui também alertando que são dados da OCDE, né? E o principal também que ela aponta uma receita importante em termos do potencial de arrecadação que pode trazer para os países em relação ao Pilar 2, que vai de 155 a 192 bilhões, né, de euros, né? Então, isso é uma avaliação, né, importante, né, que nós vemos que você já tem, na aplicação do Pilar 2, uma massa crítica mínima que já está alcançando uma grande parcela das multinacionais. Porque em todas essas discussões, principalmente no caso do Pilar 2, que ela é uma common approach, quer dizer, o país pode adotar ou não, e caso ele adote, ele deve seguir as regras que foram acordadas na OCDE. Então, o Brasil ele não é obrigado a adotar. Caso adote, ele deveria adotar, atendendo essas regras. Nós vemos que já houve efetivamente a opção por muitas jurisdições que já impactam em relação a ter a arrecadação, a tentar garantir, né, o Pilar 2, essa é a intenção, de garantir que as entidades elas paguem um imposto efetivo mínimo de 15% na localização onde que eles estão atuando. E agora, em relação ao Brasil, como é que isso é impactado, né? De acordo com nossa avaliação, aproximadamente 3.000 desses grupos multinacionais que estão no escopo do Pilar 2, aí só chamando a atenção, qual é o escopo do Pilar 2? São multinacionais que tenham faturamento superior a 750 milhões de euros. Que são também, esse é o mesmo critério para a exigência de apresentação da Country by Country Report, ou declaração país a país, como nós chamamos aqui no Brasil, né? Então, nós temos 3.000 multinacionais que operam no Brasil, sendo que dessas, 84 são grupos brasileiros que estariam no escopo. E, quando a gente olha em termos de entidades constituintes, quer dizer, as controladas, as entidades que estão operando no Brasil, nós temos 8.000 entidades, né? Como eu falei, com a adoção das regras de Income Inclusion Rule, já incorporada por vários países, né? O Reino Unido, Japão, Canadá e União Europeia, isso já afeta as empresas brasileiras. Então, é fato, hoje as empresas brasileiras já estão afetadas. E, de acordo com nossos estudos, porque normalmente a gente ouve, mas o Brasil tem uma alíquota de 34%, será que ele vai ser impactado? De acordo com os nossos estudos, sim, há muitas entidades, em razão dos benefícios fiscais, né, que são concedidos, e nós vamos falar também um pouquinho dos benefícios fiscais, você tem, efetivamente, quando você calcula a alíquota efetiva de pagamento, ela é, sim, inferior ao 15%, então, certamente, essas empresas já estão sendo impactadas nesse país, lá fora, tendo que recolher uma diferença em relação à Income Inclusion Rule. E aí, nós podemos também falar da nossa regra de TBU. A nossa regra da 12973, ela traz uma regra bastante ampla em termos de escopo, né? E ela, de certa forma, ela se assemelha à regra da Income Inclusion Rule, só que até com escopo maior. Porque na Income Inclusion Rule, você capta o lucro das suas controladas, das entidades constituintes que estão abaixo, né, da holding,
mas você só leva até uma tributação de 15%. E nós sabemos que a nossa regra ela é mais ampla, ela pode chegar a uma tributação de 34% ou 25%, conforme a questão do crédito que é concedido em determinadas situações, né? Então, ela é uma regra mais ampla, e aí poderia se discutir, né, como é que seria o contexto de uma possível implementação do Pilar 2 aqui no Brasil, como seria essa relação, né, se exigiria ou não uma revisão da nossa regra CFC. Em termos de implementação, né, a equipe técnica da Receita Federal, ela tem levantado estudo, inclusive de impacto, e nós temos praticamente finalizado propostas de implementação de todas essas regras, né, que estão no escopo do Pilar 2. É claro que a regra principal, que é a Qualified Domestic Minimum Tax, é uma regra que é a regra primária, né, que é a primeira que deve incidir no caso de adoção do Pilar 2, né? Então, o que nós temos na Receita Federal é uma prioridade na adoção, caso haja decisão política, né, de adoção do Pilar 2 no Brasil, seria a QDM-TT, para evitar justamente que o Brasil perca essa receita que está sendo capturada no outro lugar. Porque essa regra QDM-TT, justamente ela faz uma aplicação para as situações em que você tem uma tributação efetiva da entidade que está no Brasil inferior a 15%, você exige um recolhimento, que é o chamado top-up tax, você recolhe uma diferença de imposto até 15%. E, com isso, o Brasil deixa de perder, porque, veja bem, essa empresa ela não vai deixar de pagar, porque os outros países estão implementando. Então, é uma questão, pelo menos na visão da equipe técnica, né, de você não tributar aqui, você está perdendo carga tributária para outro país, né? Então, esse é o contexto, né, pelo menos tecnicamente. Será que o Brasil não precisa dessa receita, né? Será que é o caso, efetivamente, nessa realidade, que você tem uma massa crítica, você já tem adoção por parceiros importantes que têm empresas no Brasil, você tem uma não adoção, né? Então, em termos técnicos, o que eu posso dizer é que a gente já tem preparado, nós temos cálculos, verificações de impacto inicial, né, de uma aplicação dessas normas. Lembrando só que, caso o Brasil ele adote uma Income Exclusion Rule, certamente a gente já capta muita coisa com a nossa regra CFC ampla, né? Então, seria o caso de se avaliar revisitar, né, nesse novo contexto do Pilar 2, a regra CFC ou não. E aí, um outro aspecto, né, que é... só falando da forma, né? E como é que a gente poderia adotar, em termos de forma, uma legislação no Brasil? Você tem países que eles adotam simplesmente fazendo referência ao padrão OCDE, né? Não me parece que isso seja o mais adequado em termos do Brasil. Eu não mudei. Desculpa. Eu não vi que não estava todo o slide projetado. Eu estou falando de cada um dessas colunas, né? Então, uma questão da forma seria... um pouco a discussão que a gente teve quando foi adotar as regras de preço-transferência. É uma decisão de qual é o limite, quão detalhado a gente deve ter nessa legislação ou não. Isso é um aspecto importante, até por causa das discussões nos painéis anteriores, em termos de princípio da legalidade, né? Nós temos uma Constituição, né, que ela exige determinados princípios, então isso é importante você ter um balanceamento do que você colocaria nessa legislação,
mas também ao ponto de você não trazer simplesmente todo o regramento, né, dessas guidelines do Pilar 2 para a legislação ordinária, né? Você permitir que uma parte seja assim por meio de regulamentação. Então, tem a questão da forma, e um ponto também do Pilar 2, que ele atinge, em geral, todos os países em desenvolvimento, é a questão dos incentivos fiscais. Porque os incentivos fiscais, aqueles que reduzem a tributação efetiva aqui no Brasil, eles acabam sendo capturados, quer dizer, aquele incentivo que foi concedido para a empresa ficar no Brasil, ela pode estar perdendo essa vantagem em razão do Pilar 2 que está capturando essa diferença mediante a aplicação de outras regras no país da matriz ou mesmo da UTPR em outros países. Então, esse é um aspecto também bastante delicado também, que ele deve ser considerado hoje na concessão de qualquer benefício por parte do governo, né? E aí, entrando na questão específica, né, do benefício, o que nós temos, né? É claro que aqui nós estamos falando de benefícios, os que são impactados são aqueles que são relacionados ao imposto de renda, ao CSLL, que são as tributações sobre a renda que nós temos aqui no Brasil. Então, se nós estamos falando de benefício de PIS, COFINS, outros tributos, isso não é impactado aqui pelo Pilar 2. Mas, em relação aos benefícios da renda, você vai ter um impacto maior naqueles benefícios que eles são de isenção ou redução da tributação da receita. Um benefício que ele é altamente impactado é o PERSE, né? O PERSE é aquele das entidades que são promotoras de eventos e que você simplesmente não faz a tributação do imposto de renda da CSLL. Você retira toda a receita para não ser tributado. Esse é um benefício que é altamente impactado, porque você vai ter uma tributação efetiva abaixo. Então, tem que se pensar, né, como desenhar esse incentivo de forma que você não tenha, simplesmente não perca receita tributável para outro país. Já os de tributação, redução da base, principalmente aqueles de temporária, diferenças temporárias, o impacto ele é controlado, ele é reduzido. Inclusive, tem elementos para remover o impacto, né, para desconsiderar esse impacto para termos de Pilar 2. E um outro aspecto importante, um benefício que ele de certa forma, preserva, né, e recentemente o Brasil adotou, foi aquele do crédito fiscal que foi adotado na lei das subvenções. Esse tipo de incentivo, a gente consegue que ele não seja capturado, ele seja efetivamente, a empresa deixa de pagar porque ela recebe um crédito fiscal que pode, inclusive, abater o imposto de renda e CSLL, mas isso não afeta o Pilar 2, não afeta em termos da sua tributação efetiva. Bom, então, assim, em outras palavras, né, nesse novo cenário, né, que nós temos as regras e a implementação do Pilar 2, tem que ser feito com muito cuidado, e a Receita Federal já tem tratado disso, de revisitar os benefícios fiscais. Não é uma questão de acabar com eles, né, porque a gente entende que há benefícios que são legítimos, são importantes para o país, você quer desenvolver determinadas áreas, mas é como você conceder de forma que você não tenha, ao fim e ao cabo, isso capturado por outro país em razão do Pilar 2. Né? E aí você tem regras, né, como esse do crédito fiscal, ou benefícios que são concedidos com substância, né, que é quando a empresa tem que adquirir ativos tangíveis, né, folha de salário, que isso também é passível de redução do impacto nas regras gerais e não há simplesmente um deslocamento do incentivo que foi concedido aqui para ser tributado em outro país. Então, agradeço, devolvo aqui a palavra para a Belissa.
Muito obrigada, doutora Cláudia Pimentel, por esse panorama. Como a senhora muito bem pontuou, o Pillar 2 ele é um tema muito complexo e ele envolve diversas questões que são individualmente relevantes a serem consideradas e enfrentadas pelos países que adotarem as medidas do Pillar 2. E isso inclui, por exemplo, a utilização como ponto de partida e também como base comum para a tributação global dos padrões contábeis do IFRS, então das normas internacionais de contabilidade, além de também envolver a decisão ou não de se adotar o Imposto Mínimo Doméstico, o QDMTT, que pode ir contra alguns princípios constitucionais ou pode não se alinhar diretamente com o ordenamento jurídico de certos países. E também, como a senhora já pontuou, haverá uma limitação na capacidade dos países em oferecerem incentivos fiscais no futuro. E, por fim, mas não menos importante, também tem um aumento no custo de conformidade para as empresas, porque vai aumentar a complexidade também das obrigações acessórias e trazer novas obrigações acessórias para os contribuintes. Então, todos esses temas eles são fundamentais e eles serão abordados agora pelos outros palestrantes do nosso painel. Então, dando continuidade ao nosso painel, eu gostaria de convidar o professor Andrés Baez, que fará uma análise sobre a conformidade dos livros contábeis com os fiscais à luz do Pilar 2. Professor Baez, a palavra é sua. Thank you very much, Belisa. I would like to start, go back to the beginning. I'd like to start, and it's not really a ritual, thanking Professor Luis Schwery, Luis Flavio Neto, Rodrigo Mato. And I will thank you, of course, for inviting me, which is ritual, and I really feel fortunate, but particularly I will thank you for inviting the other speakers, because the good thing about your Congress, and believe me, I know what I'm talking about. I think this is the 5th time I'm here in your Congress, so I'm kind of regular here or even online in the pandemic. I always heard interesting things, and I really believe that it is very hard for me to find a thing that I have written in the last 10 years that wasn't either inspired by something I heard here or just something I heard here showed me that I was in the proper road doing interesting stuff. So really, I always hear interesting things. So thank you more for inviting others than for inviting me. But of course, again, thank you very much pro convite. Not so much, I would think, about the topic, because tax and accounting, global minimum tax and accounting is something I've been doing for a long time. So this is kind of my Liebeskind, as you say in German, so the creature that you love, especially. However, and this is something that Belisa took very seriously in our meetings, you added these challenges for emerging economies. And I'm a civil servant. I take seriously all the orders by the sergeants. So if the sergeant tells me, bring me 5 good soldiers, I go and look for 5 good soldiers. So if you tell me it's about emerging economies, I will not just try and window dress something on emerging economies. I will try and think, especially which are the challenges for emerging economies, which dealing with this topic is not so easy, actually. But I think I discovered kind of 2 or 3 special things that might be at least interesting for emerging economies. Well, I think we all agree, and the organization of the panel clearly shows that Pillar 2 is too big not to be split. There is no more time to speak about the general rules. Of course, we need to somehow go through the whole thing to understand how it works, particularly because in the audience, you don't need, or maybe you have no specialist in the whole globe architecture, but academics that need to add something. I recently heard
someone telling me something very wise, telling me, if you have nothing to criticize, better not write anything. So if you want to go deeper, you need to split the whole thing. It's impossible now to do, unless you're a genius, kind of a very general approach to the issue. In parallel, Pillar 2 and developing countries, what I've been reading in the last 5 years was very interesting at the beginning. Now, honestly, all I read all the time is just a repetition of the 3 or 4 general arguments against Pillar 2, particularly from emerging economies. So I will not try and repeat again things that more or less everyone is familiar to, because, again, nothing new under the sun in this regard. Actually, everything that could be said in general about Pillar 2 and developing countries has been said so far, or at least I'm not so smart as to discover a new thing. So the only strategy that I had here, and I think the only strategy that we have, is try and dissect Pillar 2 in its different pieces, in its different organs, I said that, and then try to contrast this particular organ with the necessities and the very particular problems of emerging countries, which, by the way, is tricky in itself, because we talk about emerging countries, but you will see in a minute that, especially in this issue of accounting, BRICS are one thing, and the other non-BRICS emerging economies are totally different because of a technical decision made by the model rules and, of course, also by the directive. I don't need to say now that the organ that I selected, not by chance, the organ I selected, not by chance, was book tax conformity, so the relationship between accounting and tax in the world of Pillar 2. Actually, this thing that we call book tax conformity, which is very simple, at least in its canonical expression, the fact that when we compute taxable business profits, we start with the last line of our profit and loss, and then we do certain adjustments. That's what we call book tax conformity, very basically. That's not new. They've been doing that in Germany since 1870, so like 150 years, but also in other European countries, we have a huge experience with this. I think the best proof of that is that many countries have given special names to this. In Germany, it's called Maßgeblichkeitsprinzip. In Spain, we call it Principio de Determinación. In Italy, Doppio Binario. And you have different names, so when you have names for things, it's because you have the thing and you know it. If you name something, it's because you have it and you know it very well. So somehow, and last year we did the ETLP Congress essentially on this topic, we believed or we knew almost everything about that organ. So everything was familiar to us. We had been like 100 years dealing with all very small technicalities on this. But what happened here? Exactly what you see in the first line of the slides. This is a sentence that Mario Benedetti, the Uruguayan poet, attributed to himself, and then years after he recognized that he saw that written in a wall in Quito. When we believe we knew everything, all the answers, they change all the questions. And that's exactly what has happened with book tax conformity on the globe. Because if you think about the old book tax conformity, I mean, even the one you had here in Brazil, but of course, the one we have in many countries in Europe, what we had is actually a reference to the rules for the elaboration of individual accounts. And that was quite universal. And that's the way it worked. And it was a remission to local GAAP, again, for the preparation of individual accounts. However, not only the rules have changed, but also the book tax conformities. In the old world, we use accounting, just to calculate the taxable business profit. That's what I call the computational book tax conformity. Of course, we still have this under GLOBE. We use book tax conformity for the calculation of top-up taxes, but before for the calculation of the ETR, and also for the QDMTT. However, we have new book tax conformity. So on the GLOBE, we use
accounting for more things than we used to use accounting in the past. We use it, and this is really relevant for the scope. Remember, you have to be over 750, and 750 doesn't come out of thin air. It's actually taking for your consolidated accounts according to your global turnover, and this comes from accounting rules. And this is crucial because this determines whether you're in or out. And that's what I call the scope book tax conformity. But additionally, we have another thing, and maybe the name here, I've thought a lot how to baptize this thing, and I came up to this factorial BTC, but if someone has a better name, I would be happy because I'm not particularly comfortable with this name. I'm here referring to some cases in which the GloBE rules refer to some factors, essentially payroll, tangible and intangible assets. And you might think, well, and what is the relationship to accounting? It's evident. What's a tangible and intangible asset? Which is not an evident reality, it's not a natural thing. It's extracted from accounting again, and GloBE uses, again, all these accounting rules for these three factors. So we have new book tax conformities. But also, it's not just that we use accounting for more things. It's that we use new accounting rules and new accounts. Because in the past, remember, we had, if we had it, and in most countries we had it, a remission to our national, local GAAP for individual accounts. What we have now under GloBE essentially is a remission to IFRS. That's the preferred accounting standard under the GloBE rules. Some countries have been blessed by what I call the VAP GAAP. So some countries can calculate or can use for their scope, computational and factorial BTC, their domestic GAAP that might be different from IFRS. All countries, no, this is VAP. And which are VAP? It's pretty evident. The EU, the US, and then some more. All the BRICS came later. India was not in the beginning, but then I guess some pressure came there, and somehow Indian GAAP are also VAP GAAP, so accepted accounting principles. What happens, and this is not exceptional, this goes for around 150 countries in the world, if your national GAAP have not been blessed by the level VAP GAAP, accepted accounting principles. Well, you can also use your national GAAP for GloBE purposes. However, you have to adjust it for material competitive distortion, or to avoid material competitive distortions. We will go later to this because I think that systematically it is better to deal with that a little later. And it's not just that the rules to which we make our reference have changed, it's also the accounts that we use. Because in the past, remember, we departed from the last line of our P&L for individual accounting purposes. But now, we use sometimes consolidated accounts, essentially for the scope, as I mentioned before, or we use pre-consolidated accounts. So your accounts as they are before building the whole consolidation process. And they are different, of course, because individual accounts are prepared with rules for individual accounts, and pre-consolidated accounts are prepared with GAAPs for consolidation. And in many countries, they are very different. I know that in Brazil, things are different because you have had kind of a massive introduction of IFRS, but this is quite exceptional in the world. I mean, this is not so common. So when we believe we had all the answers, all the questions change. What we have in front of us shares with the old big tax conformity just a name, but actually this is a totally different creature. And what I've been researching, I go here back just to see how much, oh, I've got plenty of time, it's so good. Well, no, I thought I was just running out of time. What I've been doing in the last years is saying, well, I've been working on book tax conformity, the old one, for a long time, essentially trying to research on which are the advantages of book tax conformity and which are the disadvantages, in order for countries to be able to do a rational selection of
conforming their computation of taxable business profits to accounting, or just going to a totally different and autonomous way and build their computation of taxable business profits totally separated from accounting, and this is a choice. And some countries in the world have it, some of them very important, by the way, even if a total separation never exists. But actually, for instance, in the US, the book says, well, we use different rules for one world and the other world. So I've been in the last years trying to say, why is that good, why is it bad? It might sound to the layman like very evident, of course, how not? Or how should we do things different than starting with accounting? It's not so easy. And in the beginning, before Belisa was very clear that we had to stick to the official title and the official framework of the panel and being on emerging economies, I was just thinking on bringing here what I've been doing in the last 2 years and saying, well, to what extent all these arguments pro and against that we have for the old world also work for the new world and the globe. I will not do that. And I will not do that because this would be equal to try to sell you something that I did for different purposes and now just put the label emerging economies that I don't like. We witness that all the time. It's very, I'd say it's very comfortable. I've got this done. If you like it, okay. If you don't like it, I don't care. I give you the same merchandise with different names. I try to think, well, to what extent all these arguments or these new rules are problematic for emerging economies. And first I started, and there is a typo there, traditional is written in Spanish, it's not written in English, it's not a C, it should be a T. Traditional arguments against book tax conformity that maybe also work for emerging economies because the problems that exist for other countries that are not emerging economies might be even more intense when it comes to developing countries applying this system. The main criticism, of course there are many, but the main criticism against book tax conformity has been that it is bad for accounting and it is bad for tax. And the reason for this, and most of the audience here, I guess, have had to deal with this if they have had to deal with accounting, and I guess all of you have, is that accounting contains a huge amount of discretion. We believe that accounting is kind of a very straightforward, linear, algebraic, mathematical exercise in which a lady or a guy with a hat is just writing the numbers on reality in a book and telling us that you sold yesterday 40 kilos of this, or you paid your employee 2,000 euros. Of course, accounting is about that, but accounting is essentially on doing prognosis. Accounting is essentially on attributing the whole income of a company to the different taxable years. And this is a total artificial exercise. And this is the reason why, if you think about accounting, if you think about what is a depreciation, what is a provision, and any other particular technicality in accounting, you will discover that you'll always have a discretion, you always have a prognosis. And of course, this leads you to a huge optionality. And if you have optionality in your accounting and your tax is linked to your profit and loss for accounting purposes, you have a huge temptation. You can just massage your accounting numbers with an eye on your taxes. And again, this is bad for both. This is bad for accounting because, of course, you will have accounts that no one will trust because everyone will know they are not down to provide information to potential investors, which is actually the main goal of accounting, but they are just done to somehow take your taxes down. And then the effect of this will be that the value of accounts will decrease dramatically. Shareholders will need to go to other documents,
GAAP documents, and somehow everything will be mixed, and in the end, this would be terrible for accounting. But it will also be terrible for tax, because of course, I'm not saying that tax, and we have had the two transfer pricing panels before, I'm not saying that tax is totally free of optionality, but the level of optionality under accounting becomes or reaches a degree that I think is really intolerable for tax purposes and essentially for the principle of legality. This thing is even worse in Globe. And it is even worse because the level of discretion of IFRS is much higher than our traditional accounting rules. This has been empirically demonstrated. There is tons of work there comparing the old national GAAP with the new IFRS and demonstrating that actually the level of optionality of IFRS is huge. And it's not just that the level of optionality increase. There is something that for tax purposes is even more worrying. Because in the old world, we have pure options. Thinking about the valuation of the valuation of stock at the end of the year. You know that many countries, you can use LIFO, you can use FIFO. That's a pure option. You can do that or that. Nobody is going to do any revision. Options in IFRS do not work that way. They are not explicit options. They are implicit options. They are margins of appreciation. Think, for instance, on the capitalization of internally generated intangibles. There is not an option to expense or capitalize formulated in that way. You can do this or this, like in many traditional GAAPs. There are a lot of requirements, all very fuzzy, all very general, all in the end granting a discretion, and we don't know what the tax authorities are going to do with the control of that options. Are they going to accept whatever the taxpayer is doing, or are they going to revise that? Something that they didn't do in the past when it was just an accounting thing. But now remember, whatever you do for your accounting has an immediate effect on tax. And now we go to my point. And what does this have to do with emerging countries or emerging economies? Well, if we have learned something in the past, is that discretion in emerging economies is more worrying than it is in other countries for many reasons that I guess that you all know, but we can later discuss that in our Q&A or however we want to organize, or in the coffee or in the dinner or whatever. Now I move to the new rules. I mean, I'm now out of the general arguments pro and against. I focus on one. I am now focusing on the new rules, on the new accounting rules to which, remember, the system is doing a reference. And the question here is that all countries that have not been blessed by the label VAP GAAP, so 150 countries in the world, are forced to go to IFRS. Why is that? Remember, you can use your national GAAP for Globe purposes, but if you are not in this group of 30 selected countries, you have to do adjustments to correct material competitive distortion. And when is there material competitive distortion? If there is a deviation of more than 75 million in aggregation from IFRS. What does it mean? It means that if you are a company affected by IIR or calculating a QDMTT, and you are not using IFRS, and you are not using a blessed VAP system of accounting, you have to do the numbers with your national GAAP. And then you have to build a notional accounts. They don't exist. You have to build them on purpose to compare and then discover whether you have or not a material competitive distortion. And this is going to force all these countries, if they want not to mistreat their constituent entities or their multinationals, to move to IFRS. Is that a bad thing? Look, moving to my first point there, like 1 month ago, Professor Schoen published an article talking about the tax activism. And he was somehow denouncing that very often we find activists trying to present their work as if they were scholars.
or they were scholarship or kind of technical work. I firmly believe this is the case. However, in the accounting world, this is even worse. If you go, and I've been trying with this purpose here to do this analysis in the last 20 years, you will witness that the level of technical arguments for saying that exporting IFRS for emerging countries is not a good idea is really low. Sometimes the only concern is that IFRS is an imperialist organization. It's on this level. So actually, I don't have rational arguments to say that exporting IFRS to developing countries is per se a bad idea. I don't have an opinion on that. However, I have an opinion on all those countries that do not have VAP accounts, because they are losing an instrument that the other countries might have to somehow attract companies, maybe changing your residence or your headquarters because of accounting, because of BEPS. That would be too much. I don't think that any multinational would do that, but I firmly believe that many countries are thinking about somehow alleviating or somehow making the world a little easier for their multinational with the accounting rules, something that is perfectly possible. Or, if you are a country building a QDMTT, you can make life a little easier for your constituent entities by somehow changing or massaging your accounting standards. That's something that 150 countries in the world cannot do. Because if they don't move to IFRS, the only option is to maintain international GAAP, but then they have to do material competitive distortion. Whereas the others, VAP GAAP countries, can do whatever they want. Because believe me, you might think, and the OECD might tell you that US GAAP and IFRS are similar, almost identical. It's not true. It's not true. I mean, just Google differences IFRS, US GAAP, and you will see the handbooks. And I'm talking here about US GAAP. Go to Europe. Compare German GAAP, they have been blessed, of course, that the EU, with IFRS. The whole thing with IFRS in Europe started because Daimler-Benz, so the German company, went to the New York Stock Exchange with their accounts, and then they said, we don't believe a word that is written there. Because, of course, this is elaborated with a totally different paradigm of accounting. And Germany can do that. And of course, Spain. I don't want to be against Germany. Any European country or any VAP GAAP-blessed country can do that. The same goes for the QDMTT. Here, I think the biggest problem is whether, and I think Ricardo will insist on that later, so I will almost finish now with this. I'm almost finished. The big conundrum here is local GAAP or UPE GAAP. Of course, one and the other have advantages and disadvantages. But if you go for your local GAAP, which is not necessarily a bad idea, because otherwise you have to be applying the general accepted accounting principles of other countries. This might prove problematic for many developing countries. But if you go for your local GAAP, you find the same problems you find before. If you're blessed, it's okay. You can somehow build your QDMTT in a nice way for your constituent entities. If you are outside of the official blessed good countries with good accounting principles, a list which, by the way, has been built by the OECD with no basis, then you have no choice. Thank you. Obrigada, professor Baez, por essa análise tão detalhada e por chamar a atenção que nossa atenção para que o Pillar 2 ele não só afeta a tributação diretamente, mas ele também está trazendo uma revolução contábil e acabando impondo com que os países, ou forçando com que os países adotem e converjam ao máximo com as normas internacionais de contabilidade, o IFRS. Bom, antes de seguirmos com com o nosso painel, eu gostaria somente de lembrar a nossa audiência para enviar as suas questões
aqui através do QR Code, que aparecerá no painel, no nosso telão, entre uma apresentação e outra. Mas agora nós vamos mudar um pouquinho o tema, não totalmente, mas nós entraremos em um outro ponto crucial quando nós discutimos o Pilar 2, que é a adoção ou não do QDMTT, o Imposto Mínimo Doméstico. E eu tenho a honra de convidar o Dr. Ricardo Galendi para aprofundar sobre o tema e também para propor um Safe Harbor para o Brasil e para os países em desenvolvimento nesse tema. A palavra é sua, Dr. Ricardo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores do Congresso, professor Chueire, professor Luiz Flávio Neto, professor Rodrigo Maito, pelo convite. Gostaria também de cumprimentar os colegas de mesa, dizer que eu estou muito honrado em compor um painel com professores e especialistas tão renomados. E, bom, minha apresentação ela é sobre o QDMTT, e é um tema bastante complexo e, justamente por isso, a gente tem que se limitar, né? Não vou conseguir aqui expor todos os problemas e desafios que o QDMTT impõe. Nesses 15 minutos que eu tenho, eu gostaria de passar 3 mensagens. A primeira delas é que o QDMTT não é um imposto estritamente neutralizador, que é como eu estou traduzindo aqui o Sole Cup Tax. A segunda é que o QDMTT, ou o Safe Harbor do QDMTT, do jeito que ele está nas orientações administrativas do Inclusive Framework, ele só opera em benefício das jurisdições de origem, ou seja, das jurisdições exportadoras de capital. Ele não facilita em nada a vida da jurisdição hospedeira do investimento, né? Aqui, para não usar a dicotomia tradicional de fonte e residência, porque ela não funciona para o caso do Globo. Em terceiro lugar, é possível, sim, estabelecer um Safe Harbor que opere em benefício da administração tributária da jurisdição hospedeira. Então, são esses os meus 3 pontos que eu vou apresentar ao longo da apresentação, e, naturalmente, vou dizer o que cada uma dessas coisas significa. Aqui eu coloquei uma estrutura de um grupo multinacional, né? Normalmente eu apresentaria uma versão mais alongada disso, explicando como a gente chega no cômputo do Top-Up Tax, que é o imposto complementar, mas aqui suponhamos que a gente tenha feito o cálculo e computado que para a subsidiária A deve ser cobrado um Top-Up Tax no valor de 10, para o nosso exemplo. Só queria explicar aqui como funcionam as regras de cobrança, né? Então, a gente conhece o top-down approach. Então, a jurisdição da UPE ela teria preferência para tributar esse montante. Em seguida, se a jurisdição da UPE não tivesse um IIR em vigor, a jurisdição da subsidiária 1 poderia tributar esse montante a partir de um IIR, e se nenhuma das 2 jurisdições tiver implementado o GloBE, entram na jogada os UTPRs, que são aplicados pelas jurisdições de outras entidades do grupo multinacional. E o QDMTT, qual que é o papel dele nisso tudo? O QDMTT ele surgiu tardiamente no projeto do GloBE. Então, quando a gente começou a estudar o tema, a gente sempre ouvia, olha, isso é um tema de países desenvolvidos, de países exportadores de capital, porque o Brasil não vai ter interesse em aplicar a IIR, porque a gente tem as regras de TBU. Então, não tinha muito interesse sobre o tema, só que o jogo virou quando nas Global Model Rules foram incluídas as regras sobre o QDMTT. E o que o QDMTT faz é simplesmente dizer, olha, se a jurisdição da subsidiária A cobrar esses 10, as outras jurisdições não vão ter mais o direito de cobrar o Top-Up Tax. E, naturalmente, as autoridades brasileiras estão cogitando editar um QDMTT, porque o argumento, em suma, é que, veja, se alguém vai tributar, que sejamos nós. Esse é o argumento que subjaz ao QDMTT, e ele faz todo o sentido.
Mas eu queria passar uma mensagem. Ele não é estritamente um imposto neutralizador. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para cobrar esses 10 que seriam cobráveis por um IIR, o QDMTT ele vai terminar cobrando o valor mais alto que esses 10. Tá? Então, o QDMTT ele não vai jamais simplesmente neutralizar o impacto de IIRs e UTPRs, ele vai implicar necessariamente um aumento de carga tributária em relação a um cenário que não tem QDMTT. E com essa afirmação, não tenho intenção nenhuma de dizer algo contra ou a favor, é só relatar um elemento técnico do QDMTT que eu não tenho certeza que é conhecido do grande público. E o que aconteceu com o QDMTT originalmente? Quando saíram as Global Model Rules, ficou muito claro que ele tinha duas funções. A primeira era alocativa, ou seja, vou dar à jurisdição hospedeira o direito de tributar primariamente esse montante, digamos, subtributado. E a segunda seria simplificadora. Então, nesse caso, seria muito mais fácil eu simplesmente editar um QDMTT do que eu reformar todo o meu sistema para fazer com que a entidade deixasse de ser subtributada. Então, ele tem essas duas funções, uma alocativa, outra simplificadora. Tá certo? E é importante dizer também que o QDMTT ele é um tributo horroroso. Ele não tem uma terceira função. Ele serve somente para essas duas coisas. Então, não há que se cogitar de colocar finalidades arrecadatórias mais amplas nesse tributo, porque ele é excessivamente complexo e ele tem impactos econômicos muito pouco claros. A gente não sabe qual é o efeito que, afinal, ele gera. Se o objetivo é mais receita tributária, existem outras medidas. Tá? O QDMTT ele não serve para isso. Bom, então, qual é o racional por trás da política do QDMTT? O racional é o seguinte, existe a pressão gerada pela competição fiscal e a pressão gerada por essa ideia de que se alguém não cobrar o tributo, se eu não cobrar o tributo, alguém vai cobrar. Então, tem esse sweet spot que a gente quer mirar, a gente quer cobrar só o suficiente para que outra jurisdição não tire receita tributária do Brasil. Tá certo? E, portanto, com esses princípios relacionados ao QDMTT, a gente pode afirmar, então, que ele deve ser, sim, um imposto neutralizador, a gente deve recusar qualquer peculiaridade, seja a utilização de local gap, aqui deve-se preferir o gap da UPE, e devem-se criar sinergias de execução do imposto a partir do Global Information Return, que está sendo discutido contemporaneamente a partir de uma proposta de template XML e assim por diante. Tudo isso aqui que eu disse a vocês até agora é regras modelo, só que apareceram depois os guidance administrativos, e eles desmentiram esses objetivos. Então, a gente já tem 4 guidelines administrativos, orientações administrativas, né? Aqui eu coloquei as datas para vocês, já totaliza, se a gente pegar Model Rules, comentários, guidelines administrativos, já são mais de 1000 páginas, e são aquelas 1000 páginas OCDE, né? Com margens estreitas, espaçamentos pouco generosos e muito densos, o conteúdo do texto todo, né? Não tem prolixidade, é conteúdo de verdade. E a gente nota 3 elementos aqui, só para exemplificar, que mostram que o QDMTT ele não é um imposto estritamente neutralizador. Primeiro, existe essa diferença de tratamento em relação ao push-down das regras CFC. Então, para IIR, eu tenho que fazer o push-down, então o montante cobrado para fins de regra CFC, ele é considerado imposto da subsidiária, tributo coberto da subsidiária, enquanto para QDMTT eu não posso considerar. Então, isso eleva naturalmente o montante que deve ser cobrado para fins de QDMTT. Existe uma discussão sobre, olha, mas a jurisdição de origem pode oferecer creditamento, e nesse caso fica elas por elas, o Brasil só vai atrair mais receita tributária. Eu escrevi um artigo em que eu trago exemplos numéricos em que isso não ocorre. Tá? Não é sempre verdade esse argumento, em que pese ele seja, em alguns casos, verdadeiro.
A interação com as regras do GILT americanas também traz diferenças importantes, e eu gostaria de focar nesse último elemento que diz respeito à cobrança do imposto complementar jurisdicional. Vejam, se eu tiver uma situação como essa, um caso bastante simplificado aqui, em que uma entidade ela tem 60% de uma subsidiária e os outros 40% são detidos por pessoas fora do grupo, e no meu exemplo, se eu calcular um imposto complementar jurisdicional de 100 para essa subsidiária, o que vai acontecer à luz do IIR é que eu preciso cobrar 60, então é 60% de 100. Esse é o tributo que vai ser cobrado e está todo mundo bem para fins de Globe, certo? Agora, os guidelines administrativos, eles dizem, se você quiser ter um QDMTT qualificado, você tem que cobrar 100. Você não pode cobrar 60. Então, se o Brasil editar, no exemplo, uma regra que cobre os 60 em vez de 100, esse imposto ele não vai ser considerado um QDMTT. Ele vai ser um DMTT tratado como tributo coberto, e isso diminui a capacidade do imposto de neutralizar o top-up tax que pode ser cobrado por outras jurisdições. Isso está escrito nesses comentários aqui, que vocês não precisam ler, eu coloquei apenas para referência de material, vocês vão ter que acreditar em mim em relação a isso. E eu propus soluções para isso também, tá? É muito fácil resolver esse problema a partir da modificação das orientações administrativas. A gente já viu que, em alguns casos, houve revogação de dispositivos das orientações administrativas, revogações pontuais, é verdade, essa aqui seria mais significativa, mas o caminho existe. E agora eu vou para o meu segundo ponto. Mas existe também um safe harbor, que foi proposto nos guidelines de julho de 2023, no guidance de julho de 2023. E, basicamente, o que esse safe harbor faz é, jurisdição hospedeira, se você editar um QDMTT que seja complicado o suficiente, que ele seja dotado de todas as características que eu enunciei aqui, e se você cumprir com outros requisitos a respeito da execução desse tributo, eu vou considerar que o imposto complementar jurisdicional para a sua jurisdição é 0. Tá? Então, essa formulinha aqui é importante, né? Essa fórmula ela vai nos levar ao cômputo do imposto complementar jurisdicional, que, para o caso de uma jurisdição que tenha cumprido os requisitos para o QDMTT Safe Harbor, ele vai ser 0, ele vai ser considerado 0. Tá? O que isso beneficia uma jurisdição como o Brasil, por exemplo? Nada. O Brasil vai continuar fazendo todas as contas para calcular o QDMTT, então toda a complexidade ela é empurrada para baixo. Então, aquele projeto que inicialmente foi concebido totalmente a partir da mentalidade de países exportadores de capital, e que os países subdesenvolvidos olhavam para aquilo e falavam, isso não é para mim, agora são esses os países que vão ter que aplicar essas regras, porque o incentivo criado é para que os países hospedeiros do investimento cumpram com as regras do Pillar 2 a partir do QDMTT, senão eles estão abrindo mão de receita. Mas vejam que tem um trade-off. Você não faz isso de graça, você faz isso cobrando mais tributo, você faz isso se tornando menos competitivo do que você seria se você não fizesse nada. Então, um país que está sujeito a IIRs e UTPRs, ele é mais competitivo do que aquele que adota um QDMTT, necessariamente. Tá? É um trade-off. Então, não é estritamente verdadeiro que o QDMTT é um imposto puramente neutralizador. E o Safe Harbor, em que pese ele gere muita simplificação para o grupo multinacional, afinal, ele não vai estar sujeito a discussões sobre um mesmo tributo em 2 países, para a administração tributária brasileira, ele muito pouco resolve. Então, toda a complexidade vai ficar aqui. E aqui eu passo para a proposta. Será que é possível, então, a gente fazer um Safe Harbor que, de fato, beneficie a jurisdição hospedeira, no caso o Brasil? Será que o Brasil consegue editar Safe Harbor que seja, ao mesmo tempo que assegure que o QDMTT seja qualificado, ele também traga simplificação para a jurisdição brasileira?
Eu acredito que sim, basta a gente adotar um QDMTT completo, cumprindo com todas as regras das orientações administrativas, dos comentários, das regras modelo, e incluir uma cláusula ao final, dizendo que o contribuinte ele não vai estar sujeito a qualquer tipo de ajuste ou adição se o QDMTT calculado for suficiente para neutralizar IIRs e UTPRs ao redor do mundo. Então, em outras palavras, a administração tributária pode dizer assim, contribuinte, se você não estiver pagando IIR e UTPR em nenhum outro lugar, eu não vou mexer no seu QDMTT, eu vou considerar que ele está correto, porque é essa a função do QDMTT, ele tem que neutralizar IIRs e UTPRs. E com isso, vejam, na fórmula do top-up tax jurisdicional, a gente só está invertendo a lógica, tá? Porque o país exportador de capital ele vai dizer, olha, estou presumindo que seu jurisdictional top-up tax é 0. Estou acreditando. Vou fazer algum tipo de controle e tal, mas estou presumindo isso. Mas veja que, no duro, esse país ele precisa calcular o QDMTT, ou minimamente considerar o QDMTT, que faz parte dessa fórmula. Aqui, nessa proposta de Safe Harbor, a gente está simplesmente invertendo o jogo. Então, eu vou presumir que está tudo certo lá fora também. Porque se você não está pagando IIR e UTPR, você não está pagando top-up tax lá fora, quer dizer que o país exportador de capital, ele olhou para o seu QDMTT, viu que você pagou e considerou que o IIR devido ali era 0. Tá bom? Então, eu acho que assim, a gente tem discutido muito sobre sistemas tributários internacionais, se existe um regime ou não, mas eu acho que a natureza da tributação internacional ela é ainda eminentemente conflitiva. Então, a gente está tratando de países que disputam receita, países que agora disputam a alocação de ônus fiscalizatório. E, do jeito que está agora, os países desenvolvidos eles lograram criar um sistema complexo e mandar os países subdesenvolvidos executarem. O QDMTT Safe Harbor das orientações administrativas, ele é bom para os grupos multinacionais. Os grupos, acredito que devam, sim, pleitear na política tributária brasileira a aderência a eles. Agora, se isso é bom da perspectiva da administração tributária brasileira, eu tenho minhas dúvidas, porque, no final, todo o trabalho vai ficar aqui. Então, não vai ter nenhuma relevância para o cômputo de tributos no exterior, porque no Safe Harbor a gente simplesmente considera que é 0. Aqui, no slide final, eu sintetizo as minhas conclusões, mas eram essas as considerações. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Ricardo, pela apresentação elaborada e bem esclarecedora. Um dos pontos mais importantes e que a gente vem pontuando aqui durante o painel é o impacto do Pilar 2 sobre os incentivos fiscais adotados pelos países, né? Como a Cláudia já pontuou, a adoção do Pilar 2 ela pode impactar diretamente nos incentivos fiscais que já são atualmente adotados por alguns países e também o Pilar 2 ele vai influenciar a utilização de incentivos fiscais do futuro. Então, dada essa limitação na capacidade que os países terão após o Pilar 2 de oferecer incentivos fiscais, surge uma outra questão que também é muito importante. Será que, no futuro, esses países que hoje gostariam de adotar certos incentivos fiscais que seriam impactados pelo Pilar 2, eles poderão adotar algum outro tipo de benefício que, de certa forma, compense ou mitigue os efeitos do QDMTT ou do Pilar 2 em si? Então, esse é o tópico da apresentação do professor Gutmann, que tratará sobre uma questão relevante nas regras modelos, que é a proibição dos chamados benefícios correlatos ou benefícios colaterais. Professor Gutmann, a palavra é sua. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Well, first of all, let me, as
all have done, thank very warmly the IBDT and Professor Choueiri for his invitation. It's always a pleasure to be here. I really see this as a privilege and as a great honor. And it's always so interesting to listen to the others, as has been said earlier. I would also like to thank Belisa for coordinating our exchanges before this day, so it was very efficient and very nicely organized. More generally, by the way, the organization is just fantastic. And the last word of thanks is for the translators who do an extraordinary job, so thank you very much, especially when it comes to juggling with acronyms such as IIR, QDMTT, etc., etc. So my topic today is to provide a few reflections on the prohibition of the so-called collateral benefits in the Globe Model Rules. Now, what are we talking about? As Mrs. Pimentel already explained in her introductory speech, the question or the policy choice to enact a QDMTT, so a minimum top-up tax at domestic level, is a very hard choice for developing countries generally. It's a very hard choice for policy reasons, because if you do have a system with a lot of incentives, there may be a good reason for it. And the good reason for it is that you intend to attract foreign direct investment. Now, you may be right or wrong in doing so, but that's the choice that you've made as a country. And with Pillar 2, well, basically your choice is ruined. Is ruined because either someone else is going to tax the difference between your effective tax rates of your companies on your soil and 15%, or you must tax them yourself. And if you tax them yourself, then you ruin the efficiency of your own tax system, meant as a system, as an attractive system. So it's a difficult choice for reasons that pertain to competitiveness, to the respect of tax sovereignty, and to the administrability of the system. But today, my speech is not a policy speech, and I'm not trying to assess whether Pillar 2 is a good idea or a bad idea, whether developing countries' sovereignty is fundamentally altered or not. What I'm trying to assess is the correctness of what the OECD and the inclusive framework have decided in order to assess whether a QDMTT should be qualified. In other words, whether a domestic minimum tax is qualified. And the reason why I think this question is important is because some developing countries may have legal issues with the very idea of enacting a qualified or a domestic minimum tax. They may have legal issues because they may have entered into international investment agreements that have a legally binding character for them. So if they provide, through these agreements, stability for foreign investors, if they have committed to provide a stabilized tax environment, the idea that a QDMTT is going to be enacted may actually infringe those international investment agreements or the contracts that those countries may have entered into with foreign investors. So against this background, and against the need for developing countries to keep their attractiveness more generally, there is a temptation. And the temptation is to say, okay, we're going to enact a minimum tax because that's what we have to do in order for us to keep the revenue on our territory. But we are going to provide compensatory measures. There are already examples of countries that have considered doing this. For example, Vietnam is considering enacting a minimum tax for foreign groups that have subsidiaries on the territory, but they are also considering setting up an investment fund, a public fund, which is going to support certain types of investment. And the OECD doesn't really like the idea, because the OECD is basically thinking, well, if you decide to enact a minimum tax
you shouldn't at the same time, do the opposite by providing what we call collateral benefits. And you can actually find a track of this idea in the model rules themselves, because when the model rules of Pillar 2 of the GLOBE model rules define what a domestic minimum tax is and define the conditions for a minimum tax to be qualified, what they say is a domestic minimum top-up tax is qualified if it is implemented and administered in a way that is consistent with the outcomes provided for under the GLOBE rules and the commentary, provided, and that's the essential feature, provided that such jurisdiction does not provide any benefits that are related to such rules, right? So if a company has an effective tax rate of 10% in a country, and that country decides to levy an extra 5% in order to reach the magical number of 15, well, that country should not refund those 5% by alternative and probably less transparent means. That's the prohibition of collateral benefits, which other authors call the no benefit requirement, NBR. Now, the questions that I'd like to raise today are two. First, what's the justification for this no benefit requirement? Why is the OECD requesting countries that enact domestic taxes not to provide collateral benefits? And the second question which I'd like to raise is, should we treat all collateral benefits in the same way? In other words, aren't there collateral benefits that might be more justified than others, especially in the context of countries that have to comply with international investment agreement? So let me start with a rather theoretical perspective. Why do we have a no benefit requirement? Why do we forbid collateral benefits? Well, as I said earlier, the prohibition of collateral benefits relies on a very simple idea. The idea is that you cannot act in a way and then do the opposite just the next day, This is a principle of consistency in human and state behavior. Now, this idea has a name in law, and that's called good faith. What's good faith? Good faith is honesty in the way you implement an international agreement. Good faith means that if you commit to do something, well, you cannot ruin the effectiveness of what you have committed to. And you have to comply not only with the letter of what you have agreed to, but you've also got to comply with the spirit of what you have agreed to. So it's a matter of intellectual honesty. It's a matter of effectiveness. It's a matter of preventing treaty abuse in case of a treaty, but more generally abuse of rights or abuse in specific behavior. Now, I'm talking about good faith because I think that's the proper word to describe the reason for forbidding collateral benefits. But good faith belongs to the realm of international law. So it applies to treaties. It also applies to unilateral commitments made by states that have a binding effect upon them. And you know that in the Vienna Convention on the law of treaties, there are several legal grounds for good faith to produce legal effects. Article 26 of the Vienna Convention provides that treaties are binding upon the parties and that they should be performed in good faith. Article 31 says that treaties should be interpreted in good faith. The International Court of Justice has said that good faith is a basic principle governing the creation and performance of legal obligations, so good faith is indisputably a cornerstone of international law. But here, GLOBE rules are not international law. The GLOBE rules are nothing else than a model. It's a model that has been established by the inclusive framework, and it's a model which is
designed to be used by states for their domestic legislation. Globe rules are not a multilateral treaty. They've never intended to be converted into an international treaty. They are domestic legislation based on a model. Now, you might say, okay, but it's something more than a model. And that's the idea of a common approach. The common approach is something in between politics and law. Countries that have decided to follow the common approach of the Globe rules have done something more than just enacting a policy statement. And if you look at the definition of the common approach in the OECD, in the model rules, what it says, actually it's not in the rules themselves, but it's in the commentary of the rules. Here is the definition. A jurisdiction that joins the common approach is not required to adopt the Globe rules, but if it chooses to do so, it agrees to implement and administer them in a way that is consistent with the outcome provided under the Globe rules and the commentary on the Globe rules. So the question is whether, because we have a common approach, there is a proper justification for require states that lay down a domestic minimum top-up tax to act in good faith. And the question is indirectly whether we should apply the Vienna Convention on the Law of Treaties to an instrument such as the model rules, the model Globe rules. Now, my answer to this is not easy. I believe that the model rules should be interpreted consistently with the Vienna Convention on the Law of Treaties. And the reason why I believe that interpretation should be in line with the Vienna Convention is simply because this is a collective instrument and because it's been designed by a number of countries. Now, you may, of course, question whether this is sufficiently inclusive or not, but that's not my point here. I mean, that's not the subject of my presentation. Let's say that it's an instrument which is substantively international. It's international in substance, and therefore we should seek to have a common methodology to interpret the rules. But here what we are talking about is not a problem of interpretation. What we are talking about is a problem of implementation. The question is whether we can import into the standard of assessment of the proper implementation of global rules a standard which is the good faith standard that has been designed for international law. And my point is that it's not that easy, and that it's not obvious that one should legitimately request states to behave in good faith when performing something which is not legally binding. If the Globe rules are not legally binding, if they are not a multilateral instrument, this is not by accident. This is because the countries did not want to commit to a behavior or to a set of obligations that is equivalent to those of a treaty. Now, you might say, well, it doesn't really matter, and all this discussion is purely theoretical, because nobody actually discusses the fact that Globe rules have no binding character. It's obvious. But if you look at the way the Globe rules are designed, what you see is that if a domestic minimum top-up tax doesn't qualify, well, there is a self-defense mechanism, which is a built-in mechanism in the Globe system, which is triggered, and this self-defense mechanism is no qualification. So if the minimum top-up tax is not qualified, then the risk is to raise additional tax effects in both countries. Not only the country of the host country, but also the country of the ultimate parent entity. And I'm wondering whether this self-defense mechanism is itself justified and whether it doesn't go beyond the actual intent of many countries that have decided to follow the path which has been initiated by the inclusive framework. Now, you might say, well, it doesn't really matter. This is the way the rules are now.
So let's move to the next issue, which is the most fundamental one, which is how should the prohibition of collateral benefits be interpreted? And the question here is clearly, should we interpret this prohibition, or should we interpret the concept of collateral benefits in a narrow way, or should we interpret this concept in a broad way, which indirectly amounts to asking, should all collateral benefits be prohibited? Now, as an introductory statement on that, I must say that, but that's maybe excessively naive on my part, and actually I'm not sure I believe in everything I say today. That's just a parenthesis, please forget it. But, you know, I was surprised when I started thinking about this, that the inclusive framework members didn't seem to care at all about to care about the fact that some countries have binding agreements, have committed to binding agreements whereby they grant tax breaks to companies, that those international investment agreements exist and cannot be simply ignored. But when you look at the rules, there's no distinction. Whatever the reason why there is a low effective tax rate in a country, the GloBE system applies independently of the reason why the effective tax rate is low. And honestly, with a step back, one might have considered that there was a good case to exempt groups which enjoy the benefit of an international investment agreement from the obligation to pay a top-up tax under the income inclusion rule. So there could have been an IIR exemption in the system, but that's not there. So the result is now that because of GloBE rules, countries are actually encouraged to override international investment agreements if they want to enact a domestic minimum top-up tax. And this is a little bit paradoxical, right? Because, again, GloBE rules are not binding. So the OECD and the inclusive framework expect countries to override their international obligations, while if you conclude a treaty, well, the idea is that the treaty should be combined with other existing treaties in order for all treaties to be reconciled together. You know, this is called systemic integration, and that's in Article 31.3, paragraph C of the Vienna Convention on the Law of Treaties, that provides that a treaty must be interpreted by taking into account, together with the context, relevant rules of international law that are applicable in the relations between the parties. So there is a paradox, because here, through a common approach, countries are supposed to disregard their obligations, while they wouldn't have to do that if the GloBE rules had been enshrined in a treaty. So what's the outcome, and what are the options that are available for countries which have entered into international investment agreements? Well, of course, the first option is to do nothing. You know, it's to decide not to enact any minimum tax. So if you don't do that, well, of course, you comply with your international investment agreement, but you know that the revenue that would have been raised with a minimum tax, which actually will be forgone to the benefit of the country of the ultimate parent entity. So, of course, and that's the reason why on this slide I have written, UP jurisdictions say thank you, you know, because by not doing anything, the host country actually accepts the idea that the revenue will flow to the country of the ultimate parent entity. So what else can you do? Option 2. Well, there could be a case for a country to say, well, okay, I'm going to enact a minimum top-up tax, but still I have to comply with my international binding obligations. So I could decide to enact a domestic minimum top-up tax, but at the same time to provide for an exception in cases where there is an international investment agreement applicable. Of course, the question is whether this kind of
QDMT or DMTT would be considered as qualified for GLOBE purposes by the peers under the OECD/inclusive framework peer review. And probably the answer is negative. A third option would be to reach the same outcome as under option 2 by another means. And the third option would be to say, well, okay, I'm going to enact a minimum top-up tax for everybody, but I will provide compensatory benefits for groups, either all of them or for groups which are covered by an international investment agreement. And that's where the question arises whether this is a forbidden collateral benefit. As you can see, option 3 is practically equivalent to option 2, but it presents itself in a different form. So the question is whether this is really forbidden by the GLOBE model rules. If you remember what I said when I quoted the definition of a QDMTT, the definition says that the outcome of a collateral benefit should not be the same. We should not ruin the efficiency of the GLOBE rules. And if you look at the commentary which has been published by the OECD on the collateral benefit prohibition, what the commentary says is that the phrase related to such rules, so remember the phrase in the context a collateral benefit is incompatible with the qualified character of a tax if this benefit relates to the QDMTT, right? So the question is, what do we mean by saying that a benefit relates to the rule? And the OECD answers by saying, well, the phrase related to such rules is intentionally drafted with broad language to take into account different mechanisms through which the benefit is provided. And it also clarifies, still talking about the commentary, that the idea is not to restrict the ability of a jurisdiction to make changes to the design of its corporate tax system, as long as those changes do not result in M&E groups achieving overall tax outcomes that are inconsistent with the outcomes provided for under the GLOBE rules. So the OECD only focuses on the outcomes, right? If you had to pay a top-up tax of 5 and you refund this top-up tax of 5, the outcome is ruined. Now, my question is, should we only look at the outcomes? And I think that in any legal system, you know, when it comes to interpreting a rule, what you're looking at is the purpose of that rule. It's the object and purpose of that rule. Now, what's the GLOBE system designed for? Well, there are many different explanations, of course. You know, it started as a BEPS project. It was BEPS 2 or 3, I never remember. But anyway, it started as an anti-avoidance system. It was another layer to fight tax planning at the international level. And then the system progressively changed its spirit and became an anti-tax competition system. And many academics have already shown that even the tax competition excuse is not valid any longer for a number of reasons, because we have the substance, substance rule, because we have the QDMTT, et cetera, et cetera. So nobody's absolutely sure about the current objective of the system, but still, my perception is that what we are really trying to achieve with GLOBE is to prevent international multinational groups to set up companies in tax havens that have little or no substance and that are able to, escape taxation in those countries. And if that's correct, at least roughly correct, well, there's nothing wrong in a country deciding for internal tax policy reasons to maintain its attractiveness because it wants to foster its economic development. There's nothing in common, in other words, with a country that has a financial center and offers incredible tax advantage to holding companies with no substance, and a country that offers tax breaks because
it believes that it's good for its genuine, authentic development. And if we have this in mind, then we should interpret the no benefit requirement differently depending on the circumstances. And what I think is a little bit subject to criticism in the way the inclusive framework sees things is that it does not distinguish between different situations. By only looking at the outcome of collateral benefits, it neglects the importance of purpose. So that was my presentation, and I'm more than happy to discuss this with you at a later stage. Thank you. Muito obrigada, professor Gutmann, pelas reflexões instigantes. Então, para finalizar o nosso painel, eu vou passar a palavra para a doutora Soraya Stephens, que vai trazer uma visão prática e dos desafios enfrentados pelos contribuintes brasileiros no Pilar 2. Doutora Soraya, a palavra é sua. Boa tarde. Primeiramente, agradecer. Sei que a gente já está fora do tempo, então vou tentar ser o mais breve possível, até porque eu sei que quem está aqui está esperando as perguntas para a Cláudia, né, Cláudia? Então, bora lá. O meu papel aqui hoje é falar um pouquinho de aspectos práticos, até porque com essa mesa eu não teria a audácia de trazer temas acadêmicos e científicos. Então, na posição de consultora, a minha ideia é trazer alguns pontos que os grupos multinacionais, brasileiros ou não, vêm discutindo, o que está na mesa e o que a gente tem de discussão nesse momento, em termos de desafios para a implementação do Pilar 2. Então, meu primeiro ponto. Os contribuintes brasileiros estão prontos para o Pilar 2? E aí, quando a gente entra nessa questão, o primeiro ponto é o momento que a gente está vivendo em termos de cenário tributário no Brasil. E a gente começa pela reforma tributária, que impacta não somente os grupos multinacionais, mas os contribuintes como um todo. E aqui a gente começa a sopa de letrinha. Então, a gente começa IBS, CBS, a principal pauta dos executivos hoje, e aí a gente continua numa sopa de letrinhas. MLT, PIC, MCL e a nova legislação de preço de transferência, que já é uma realidade, assim como a reforma tributária já avançou em termos legislativos. Então, com essas demandas e essas várias discussões, quando a gente vai para a mesa, a gente vê que o Pilar 2 ele ainda está um pouquinho aquém. E isso se une a um outro fator, o conhecimento das regras. Então, num primeiro momento, quando a gente senta para conversar com executivos, ainda há uma grande parcela que desconhece a necessidade, desconhece as entidades que estão no escopo. Existem aí empresas que expandem ou que não têm muita presença no exterior e que, no momento de expandir as suas operações, ou seja, de incrementar a sua receita e entrar numa due diligence para entender o que está acontecendo, Pilar 2 não entra na pauta. Se daqui 2, 3 anos, a receita consolidada chegaria e entraria num escopo de Pilar 2. E aí um conceito também que é o blended approach, que quando a gente fala na consolidação no Brasil. Então, ainda se tem a ideia de olhar entidade a entidade. E isso é uma novidade para os contribuintes brasileiros e que traz também bastante discussão e bastante dúvidas. Aí é que a gente começa com um outro ponto, que é o levantamento de informações. E todos os dados que são necessários para uma análise, para um diagnóstico e para posterior implementação. A gente fala não só sobre dados contábeis financeiros, a gente não fala só sobre dados tributários, a gente fala sobre dados operacionais, factuais. Então, quando vamos lá calcular e avaliar a substância, a gente vai para o CBC, a gente vai olhar
para o número de empregados, a gente vai olhar para dados que não são necessariamente dados que constam hoje ou que estão facilmente disponíveis. Então, aí, e vem aí as consultorias, os advogados, né, muito também nessa pegada de oferecer serviços de consolidação de dados, de elaborar a base de dados, para que as análises possam, posteriormente, serem realizadas. A gente tem a questão do IAS 12, que trata, então, da questão da divulgação, né, e do reconhecimento do imposto de renda corrente e diferido, com uma isenção. A isenção, então, a não necessidade de informação do diferido num primeiro momento, mas sim a demonstração, a abertura, o disclosure dessa isenção. A demonstração também do imposto corrente para fins de Pilar 2, isso é necessário, dos impactos. E, por fim, aquelas entidades que não avançaram ou que não têm finalizada os impactos, os grupos, a demonstração, então, do potencial impacto ou da expectativa de impacto. Isso tende a trazer impactos para investidores e é também um ponto de grandes discussões para fins de FRS. A gente tem a questão dos custos, aqueles que são mais difíceis de mensurar. O custo de desenvolver pessoal interno, de criar grupos e times multidisciplinares, o custo de consultoria, porque acaba passando por isso, pelo menos em um primeiro momento, muitos grupos precisam e têm a necessidade desses trabalhos de consultoria, e também sistemas e controles, até então não existentes, especialmente para alavancar e controlar dados. E, por fim, a gente tem aqui a questão do timeline de implementação. São várias questões de timeline que a gente tem em mente, não somente a implementação aqui no Brasil, que ainda, como a Cláudia bem colocou, estamos aí em fase, a princípio, uma minuta, mas sequer começamos o processo, assim como os prazos internos de cálculo e de demonstração dos grupos de uma forma consolidada. Cada grupo tem aí as suas datas de corte e tudo mais, e também a avaliação das empresas que estão no escopo. Tá? Gente, eu tentei ser super sucinta, porque eu sei que a gente passou do tempo. Então, Belisa, obrigada, e estou voltando para ti, tá? Muito obrigada, doutora Soraya. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes pelas excelentes exposições, e eu passo a palavra para o doutor Alessandro para fechar o nosso painel. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, doutora Belisa. Parabéns pela condução da moderação. Já em razão do adiantado da hora, mais uma vez, em nome do IBDT, muito obrigado. Professor Schwery, muito obrigado mais uma vez. Fazer a menção aqui ao professor Eric Cameron, que se encontra aqui presente, também nos prestigiou no painel. Thanks a lot, professor. Muito obrigado, professor Andrés Baeza, doutora Cláudia, doutora Soraya, professor Daniel Goodman, ao doutor Ricardo, por esse brilhante painel na qual abordamos as questões do Pilar 2. Está encerrado o painel, devolvo a palavra aqui, as condições do trabalho, ao nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado.